capítulo 2, versículo 10. Coloca para nós aí, Rafa. Efésios 2, 10. Nossa, até rodou o mundo aqui. Acho que tu pode sentar, meu filho. Não você fica aí não. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Efésios 2, 10, querido. 2, capítulo 10. Achou? Cadê? E diz assim, ó. Pois somos feitos por Deus. Outras versões falam, pois somos criação de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. Não. Pode deixar ali. Não precisa mudar não. A quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Outras versões assim, a quais Deus preparou para que praticássemos hoje elas. Amém? Feche teus olhos, Senhor, eis a tua palavra, Pai. Deus, tu sabes que essa palavra estava queimando no meu coração já há algum tempo. Senhor, mas que não seja eu a falar como foi orado. Pai, que eu venha me esvaziar de mim mesmo, do meu ego, da minha arrogância, da minha soberba, como nós cantávamos, Senhor, quebra o meu orgulho, Senhor. Que eu venha descer e que tu venha crescer. Que eu diminua e que tu cresça. E que tu venha abrir cada mente, cada coração. Pai, abre o coração dos teus filhos, Senhor. Que toda cegueira espiritual, toda surdez, toda dureza de coração, que toda artimanha do inimigo que vem para tentar roubar a boa palavra de Deus saia e caia por terra agora. Em nome de Jesus eu declaro derrotado toda a obra do inferno. Eu declaro a mão do inimigo destruída hoje. E eu declaro abertos os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para receber o maná, a revelação dos céus. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz... Amém. Tá ligado aí, Rafa? Tá gravando? Amém. Prepara lá aquilo que eu te pedi, tá? Amados, a palavra de Deus fala que Deus nos criou através de Cristo, a quais Deus de antemão nos preparou para as boas obras. Nos preparou para que andássemos, para que praticássemos essas boas obras. E antes de falar dessas obras, eu queria compartilhar algo que tem tudo a ver com a igreja, com o que nós vamos ministrar hoje. Porque, amados, o brasileiro falou em obra, falou em artífice, falou em fazer alguma coisa diferente. O brasileiro é mestre. A gente fala que sempre tem o jeitinho brasileiro. Quem aqui já fez o jeitinho brasileiro para alguma coisa? Eu, vou levantar duas mãos. Furar uma fila... Ou, de repente, quebrou alguma coisa em casa ali, a gente faz a famosa engembração, engenhoca. Eu falo engembração. Eu não sei se o gaúcho fala diferente, eu sempre falei engembração. Gambiarra, bem boa. A gente faz a famosa gambiarra, né? Tu foi ali furar o cano no banheiro, de repente tu fura a parede e fura o cano, começa a vazar água. Aí tu pensa, vou ter que quebrar azulejo, abrir, comprar lajota, pagar mão de obra. Aí que tu faz? Super bonde, meta super bonde ali, tapou, parou o vazamento, querido. Se vai estragar depois, tu não sabe, mas resolveu o meu problema. Mas o que é engembração, querido? O que é gambiarra? É o ato de pegar um objeto e mudar o propósito dele, do qual ele foi criado, para facilitar a minha vida. E, querido, nós temos vários exemplos do famoso meme, agora a NASA vem. Quem já viu esses memes? Quem já viu? Quem nunca viu esse meme? Nunca. Nunca viu? O agora a NASA vem? Mas tu vai entender então. Aí, por exemplo, tu está em casa, aí acabou o gás, tu estava fazendo rango, tu faz assim, ó. Não tem problema, acabou o gás, a gente usa um ferro para fritar a calabresa. Esse é o exemplo do quê? Da famosa gambiarra, da famosa o quê? Engembração. Meu irmão, eu me viro. Aí tá, tudo bem. Aí o que acontece? Tu vai cortar grama, tu não tem cortador de grama. Seus problemas acabaram. Eu uso um liquidificador com facão e eu corto a minha grama, querido. Vai resolver o meu problema. Aí o que acontece? Aí de repente tu vai sair, tem muita coisa para levar e você só tem uma moto, não muda ainda. Quem aqui já teve moto? Só moto, sem carro. Quem aqui já foi fazer compras com a moto no mercado? A gente foi no atacadão,
Chegou lá, estava em promoção, aí tu comprou o mercado inteiro, aí tu bota aqueles monte de sacola. Irmãos, eu já tive moto, eu tinha uma bis. Querido, eu botava um sacolão daquele do Atacadão, quando era sacolão, hoje em dia não é tão grande não. Eu botava um sacolão no guidão, o outro no outro guidão e vinha, querido, eu vinha quase caindo. Mas o que acontece? Se só tem uma leva, não tem espaço, não tem problema. O brasileiro dá um jeito, ó, ele coloca uma mesa em cima do banquinho ali, e se vira, querido. Por quê? Porque o brasileiro, ele dá um jeito, ele faz uma gambiarra, e ele arruma o problema, querido. Aí está muito quente, quebrou o teu ventilador de teto, não tem problema, o que a gente faz? Ó, ponto, resolvido. Gambiarra maravilhosa, engembração, resolveu. Mas, querido, alguém sabe de mais alguma engenhoca aí? Uma gambiarra? Quem já fez uma gambiarra bem engraçada aí? Ah, tu já fez, Cristiano. Não, tu não é de gambiarra. Ah, capaz. Quem é aqui? O Gilson. Cadê Gilson? Gilson, vem cá. Gilson, vem cá. Tu como... Não, vem cá. Vem cá, não aceito. Eu não aceito. Tu como bom pedreiro, tu já fez alguma gambiarra na vida. Vem cá, vem cá. Vem cá, homem de Deus. Eu vou ter que te buscar aí, ó. Conta pra mim uma gambiarra bem legal que tu já fez. Ah, tu nunca fez gambiarra, Gilson? Ah, vou pedir pra esposa dele. Olha aí, ele já fez gambiarra, irmã? Ah, vai me dizer que aquela casinha de madeira lá não tinha um monte de gambiarra, cara? Ah, então conta uma bem legal. Eu vou chamar a Jô, vai te dedurar. Uma. Eu usei um machado como martelo. Ah, não, pô, não. Muito fraco isso aí, querido. Jô, tu vai me contar uma gambiarra boa ou não? Passou. Amém. Está querendo esconder o jogo. Pedreiro de mão cheia, se não faz gambiarra, não é pedreiro. Mas, querido, tudo isso pode até funcionar. Pode tirar, querido. Tudo isso pode até funcionar por um tempo, como quebra-galho, naquele momento. Porém, alguém aqui tem dúvida que essas engembrações, essa gambiarra, tem vida de duração curta? Alguém tem dúvida? Vai quebrar. A gambiarra que tu fez, ela vai quebrar. Agora, por quê? Por que essas engembrações, essas gambiarras, por mais útil que seja, querido, aquele do cortador de grama foi muito legal. O cara pegou o liquidificador ali, ó, botou. Mas, meu irmão, por mais útil que seja, acaba não durando muito tempo. Por quê? Porque a resposta é bem simples, amado. Porque elas não foram feitas para isso. Ponto. O propósito de quem criou o liquidificador não era cortar grama. O propósito de quem criou o ferro, maravilhoso, aquela do ferro, não era fritar alimento. E, amados, tudo que você usa, escute bem, tudo que você usa, fora das normas de quem a criou, um dia cedo ou tarde, vai quebrar. Por isso que quando você compra qualquer aparelho, por mais simples que ele seja, ele vem com o quê, querido? Quando tu compra um equipamento, o que vem aí, o Wellington? O que vem? Manual do fabricante. Onde ele nos ensina o quê? O modo certo de usar aquele equipamento. Nos mostrando o quê? O propósito para qual ele foi criado. E aí dentro de toda essa introdução que eu dei, a gente volta para Efésios 2:10. Volta lá, querido. Efésios 2:10 fala: pois somos criação de Deus, por meio de Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos, para que praticássemos hoje elas. Então, amados, primeira coisa, nós fomos criados por Deus, ponto. Eu e você somos criação de Deus, Ele é o Criador. Ele que estava lá, quando foi pensar, vou fazer um equipamento top. Aí ele pensou no Cristiano, ele pensou na Sônia, e ele foi lá, preparou com todo amor, através de Cristo. João 1:3 fala assim, todas as coisas foram feitas por ele, e através dele, e sem ele, nada do que existe seria feito. Então Jesus, ele te criou, querido. Ele estava na bancada espiritual, criando cada um de vocês, e assim, ó, ele não apenas criou, mas diz a palavra que ele criou com um propósito. Qual é a finalidade? Para as boas obras. Cristo nos criou para o quê? Com a finalidade de vivermos as boas obras. Essa palavra obras, no original, no grego, significa ergon. Fala comigo, ergon. Ergon significa negócios, empreendimentos, obras. Então veja bem, Deus nos criou com um propósito para boas obras, para bons negócios, para bons empreendimentos, a quais Deus planejou, preparou de antemão.
O que é antemão, querido? Anteriormente, desde a sua criação, o Senhor já pensava em você. Olha que profundo. Deus nos criou com um propósito já determinado antes que você nascesse, querido. Ele planejou, ele projetou o seu propósito, querido. E qual propósito é esse, querido? Que dedicássemos nossas vidas andando, praticando hoje os bons negócios, os bons empreendimentos, a boa obra do Senhor. Ele planejou isso, querido. E amados, você já reparou que quando a gente vem para a igreja, a palavra que a gente mais ouve quando tu entra na igreja, levanta o profeta falando em mistério, e aí ele chega para você, eis que tem uma obra na tua vida. E é o que? É uma grande obra. Quem aqui já ouviu isso? Deus tem uma grande obra para a sua vida. Eu já ouvi, eu creio que muitos já ouviram, alguns até debocham falando assim, Deus fala isso para todo mundo. E eu quero dizer, sim, querido. Deus realmente, Ele preparou, Ele sonhou, Ele projetou você para grandes obras. E não é qualquer obras, para boas obras, bons empreendimentos, bons negócios, querido. Isso é uma verdade, querido. Olha só, Jeremias 29:11, abre para mim aí, Rafa. Olha só que Jeremias 29:11, ele fala assim, porque sou eu que conheço os planos, os projetos. Não abriu não? Demorou agora, Rafa estava rápido. 29:11, e diz assim, porque sou eu o que conheço os planos, os projetos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Olha só, o Senhor nos fala que Ele planejou. Jeremias fala que o Senhor, Ele projetou, e não projetou qualquer coisa, Ele projetou planos para você prosperar, querido, para não te causar dano, mas para te dar futuro e esperança. Então veja que antes que você nascesse, Deus já sonhava, planejava, preparava um propósito específico para a sua vida. E esse propósito é qual? É que eu e você venham o quê? Gastar as nossas vidas nos bons empreendimentos de Deus. Nós dizemos aqui, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Querido, Deus te projetou para que você venha gastar a sua vida nos bons negócios do Senhor. Então, receba hoje essa palavra dos céus. Escute bem, Deus tem um projeto para você, querido. Deus tem um propósito específico para cada um de você. Irmã Sônia, Deus tem um propósito específico para a tua vida. Gilberto, Deus tem um projeto, um sonho preparado específico para a sua vida. Amém, igreja? Agora discutir isso, irmão. Deus tem um projeto e Deus não nos chamou para ociosidade. O que é ociosidade, querido? E alguém pode dizer o que é ser ocioso? É uma pessoa desocupada. É uma pessoa que não tem o que fazer. Em Gênesis 2:7, abre para mim aí rápido. Esse vai ser rápido, Rafa. Gênesis 2:7. O Senhor veio falar sobre Abraão. E diz a palavra assim, essa King James. Abra a Almeida corrigida normal. Diz assim, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E olha só. E plantou o Senhor, veja bem. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus, olha só, fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Olha só, agradável à vista, boa. Em outras versões diz, excelente para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, até aí. Então veja bem, Deus formou o homem, a sua maior criação, a sua imagem Ele formou. Agora veja que após Deus formar o homem, Deus plantou um jardim. Deus foi lá, separou um lugar especial no Oriente, Ele separou, Ele plantou um jardim, e colocou o nome desse jardim, Jardim do... Você sabe o que significa Éden? Alguém sabe que no original? Olha só que maravilhoso. Jardim do Éden significa Jardim dos
prazeres. Olha só que lugar maravilhoso. O Senhor, Ele disse que aquele lugar seria um lugar para proporcionar o quê? Prazer para quem, querido? Para o homem. Então Deus formou um jardim, a qual Ele colocou o nome de Jardim dos Prazeres, um jardim maravilhoso, com todo tipo de fruto, agradável aos olhos, boa, excelente para comer. E diz a palavra em Gênesis 2,15 que Ele tomou, olha só, 2,15, diz a palavra assim, ó, que Deus tomou o homem pela mão. O Senhor tomou o homem pela mão, colocou no jardim do Éden com um propósito, com a finalidade de quê? De lavar e cuidar. Essa palavra cuidar no original significa chamar, significa guardar, cuidar, proteger. Então, você sabe qual foi a razão que Deus criou esse jardim, querido? O Senhor criou esse jardim para dar um propósito para a vida de Adão. Diz que a palavra de Deus, que Ele tomou Adão pela mão e falou assim, olha Adão, eu fiz um presente para você. Eu preparei um jardim, mas não é qualquer jardim, é um jardim das delícias, e lá você vai cultivar a terra, você vai guardar esse lugar, e esse lugar, ele vai te trazer muita alegria, ele vai te trazer muito prazer. Agora, tu sabe por que o jardim do Éden era jardim dos prazeres? Não era por causa da beleza daquele lugar, ainda que fosse o lugar mais belo, querido. Alguém já foi a algum lugar que falou assim, meu Deus, isso aqui é a criação de Deus? Alguma paisagem que você foi, de repente uma praia paradisíaca que você já foi, você olhou e falou assim, não, só a mão de Deus podia ter feito isso. Ou de repente você subiu numa serra, esse tempo atrás foi eu e minha esposa, subimos uma serra lá com a família, tu olhava assim, tu vinha toda, lá em Santa Catarina, lá onde o pessoal solta balão. Eu não fui até o topo não, mas irmão, tu via assim, uma coisa mais linda do mundo. Irmãos, ainda que seja belo, não se compara com a beleza do jardim do Éden, que era perfeito, querido. Mas ali não era jardim dos prazeres só por causa da beleza. Também não era por causa da beleza e doçura dos frutos. Ainda que esses frutos, alguém tem dúvida que era mais saboroso do que qualquer fruto que tu come hoje? Porque nossos frutos hoje é contaminado por agrotóxico, é contaminado pela impureza da natureza. Querido, os doces que saía daquela fruta era incomparável. Mas ainda assim, aquele lugar não era chamado Jardim dos Prazeres por causa das frutas. Mas o seu nome era, sabe por quê? Porque diz a palavra que todo dia, ao entardecer, o Senhor vinha e conversava face a face com Adão, querido. O maior prazer que Adão tinha era o quê? Era o relacionamento de intimidade profunda que ele tinha com Deus, querido. Ali era jardim dos prazeres, porque ele tinha um lugar maravilhoso, ele tinha comida maravilhosa e ele tinha a presença de Deus. Imagina, querido, todo dia o Senhor vinha e falava assim, e aí, Cristiano, como é que foi seu dia? Não que você não possa fazer isso hoje, viu, irmãos? Porque hoje, graças ao sangue de Jesus, nós temos livre acesso à sala do trono através da oração. Só que, querido, não era uma oração a qual ele baixava o joelho e orava. Não, Deus vinha face a face, querido. Deus sentava com Adão e conversava com ele. Querido, então o Senhor tomou Adão pela mão. Lhe deu um propósito, ele criou o jardim para que Adão não ficasse ocioso. Falou assim, Adão, vou te preparar esse jardim para que você venha cultivá-lo e você venha guardá-lo. Agora, sabe por que Deus deu essa missão para Adão? Porque Deus não queria que Adão ficasse ocioso, que ele ficasse à toa naquele lugar. E amados, foi dito aqui que ociosidade é uma pessoa que fica sem fazer nada, uma pessoa à toa. Mas eu quero dizer, querido, que ociosidade não é apenas uma pessoa que não faz nada, mas a pior ociosidade que tem é aquela pessoa que perdeu o propósito da sua vida, querido. É a ociosidade da alma. É uma pessoa que até vai para o trabalho todos os dias. Ela tem uma rotina diária em sua casa. Quem é que está sentado ali? Ah, tá. Eu não gosto de estar pregando e ter alguém escondida pela coluna. Ele tem uma rotina diária em casa. Mas mesmo ele tendo atividades diariamente, ele sente a sua alma vazia e sem propósito, querido. A pior coisa para a alma humana é ter uma alma, é ter uma vida sem propósito. A ociosidade da alma é você acordar de manhã e não ver beleza no dia. Ainda que você esteja no melhor dia de primavera, ainda que você acorde e esteja de frente para o mar, do litoral norte, do nordeste,
Você acorda e você não vê beleza. É você não ter falta de nada na sua casa. A sua despensa está cheia, você tem uma conta bancária confortável e ainda assim você se sente a sua alma vazia, querido. Uma alma ociosa, você ter todos os dias você ter todos os motivos para ter paz nos dias da sua vida, mas a tua alma está sempre em guerra. Você está sempre em guerra. Você não tem motivo para guerrear, mas sua alma não tem paz, querido. E o pior de tudo é que a ociosidade da alma, ela abre uma porta gigantesca para que o inimigo entre na sua mente. Por quê? Porque mente vazia, oficina do cão, querido. E aí você vê hoje uma geração de pessoas que estão sempre atrás de um propósito, uma razão para a sua vida, porque ele sente a sua alma vazia. Aí as pessoas vão lá no Pai de Santo, elas vão lá no curandeiro, elas vão tomar ayahuasca, aquele chá de ayahuasca, para tentar buscar uma espiritualidade, para tentar tocar no sobrenatural, para tentar arranjar uma razão, um propósito para a sua vida, mas tudo é decepção, querido. E eu vou além, eu estou falando de macumbaria, de espiritismo e de ocultismo, mas dentro da igreja também tem pessoas que apesar de estar na igreja, apesar de estar no jardim do Éden, no jardim dos prazeres, a sua alma está ociosa. Aí ele vai atrás de profetas, ele vai atrás de pregadores, para que venha trazer um relance de espiritualidade para a vida dele. Para que venha dizer assim, ó irmã Sônia, assim diz o Senhor. Quando na verdade a revelação maior está aqui, querido. É só tu dobrar o teu joelho e falar com Deus que a porta está aberta para você. Porém, almas ociosas são uma porta aberta para o inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Eva estava lá no jardim das delícias. Mas aí o que acontece? Enquanto Adão estava envolvido com o propósito de Deus, enquanto Adão estava lá dando nome aos bichos, diz a palavra que ele deu nome a tudo quanto é tipo de bicho, enquanto ele estava lá envolvido com altos papos com o Senhor, Eva estava com a mente ociosa, querido. E aí de repente ela começou a dar papo para quem? Para uma conversa maluca da serpente, querido. A serpente veio e começou a trazer uma historinha distorcida de Deus, uma fofoca do Senhor, dizendo, olha, Deus não é muito bom não, hein? Olha, vê se teu Deus aí, que fez esse jardim aí, Deus não é bom não. E, irmãos, aprenda uma coisa, quem está envolvido com os projetos, com os propósitos de Deus, não tem tempo para perder com fofoca do diabo, querido. Quem está envolvido no reino de Deus, quem está vivendo no centro da vontade do Senhor, não perde tempo com fofoca do inimigo, querido. Mas infelizmente, Eva deu ouvido à loucura da serpente. A ociosidade da alma dela fez ela comer do fruto que era proibido. E pior, deu para o bocó do Adão, que não soube dizer não para Eva. E a consequência foi o quê? Foi que ambos perderam aquilo que era um presente de Deus. Ambos perderam o jardim das delícias. Agora, qual era o propósito que Deus tinha dado para Adão? Era o quê? Cultivar e proteger aquele jardim. A função, o propósito que Deus tinha dado para Adão, que na verdade era só para envolver a mente de Adão, porque o propósito maior era ter comunhão com Deus. Mas aí Adão, ele tinha uma função, que quando ele cultivava lá, ele ia cultivar as flores, tinha alegria, ele sorria, e ele se deliciava com os animais e com as frutas. De repente, em Gênesis 3,17, diz assim, olha só que a palavra, olha o que aconteceu com Adão. 3,17, e a Adão disse o Senhor, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, que não comesse dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerá dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos, abrolhos também produzirá, e comerás da erva do campo. Agora veja aqui, quando Adão desobedeceu a palavra do Senhor, a terra que era Éden, que era o quê? Lugar de prazer, e se tornou o quê? Terra maldita. Olha só. Aquilo que era o lugar de prazer e de delícias se tornou maldito. E o propósito de Deus dado a Adão, que era cultivar a terra como estava,
Deus fez o quê? Era o quê? Era brotar da terra coisas agradáveis. A terra brotava frutos deliciosos. Mas aí, por causa da desobediência de Adão, o propósito da terra, que era bênção, se tornou o quê? Um propósito que trazia alegria e prazer para a vida de Adão, se tornou numa terra onde trazia maldição, espinhos. Do suor do teu trabalho tu vai ter que trabalhar, ela vai produzir espinhos e você vai comer dela, querido. Então veja que aquilo que tinha sido dado como presente de Deus, que um dia era propósito de Deus para a sua vida, que lhe dava alegria e muito prazer, se tornou em algo trabalhoso, cansativo, doloroso e maldito. Agora eu te pergunto, por que isso aconteceu com Adão? Qual foi a razão, o motivo que transformou? Olha só, o propósito de Deus, que era uma bênção, cuidar da terra, que era maravilhoso, prazeroso, se tornou em algo penoso, cansativo e maldito. Foi porque Adão, olha só, não seguiu a orientação do manual que Deus havia dado. E era uma orientação bem simples. Ele falou assim: olha, Adão, tu pode comer de tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Até da árvore da vida que estava no meio do jardim, ele podia comer. E ele falou assim: tu só não pode comer, tu só tem uma orientação. Olha só, esse propósito que eu te dei, esse equipamento maravilhoso chamado Éden, essa terra do prazer, ela só tem um único item para você ler e você cumprir, que é o quê? Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão comeu. Agora voltando, Efésios 2:10, diz assim, ó, que você nasceu, Deus tinha sonhado, planejado, preparado um propósito específico para a sua vida. E esse propósito era o quê? Que você viesse gastar a sua vida nos bons negócios, nas boas obras, nos bons empreendimentos. Agora eu te pergunto, é possível que eu, sendo servo de Deus, escute bem, começar a andar no propósito de Deus para a minha vida, estar no centro da vontade de Deus para a minha vida, mas de repente, em algum momento, aquilo que me dava alegria, porque quem está no centro da vontade de Deus tem alegria, Ana. Quem anda na dispensação de Deus tem prazer em viver o chamado de Deus. Aí você está andando, fazendo o propósito de Deus, envolvido nos bons negócios do Senhor. Aquilo te dá prazer, alegria, mas de repente aquilo que te dava alegria começa a te tornar algo pesado, começa a ser cansativo e até maldito. É possível, querido? Sim, é possível. É possível. Quantas pessoas, querido, começaram bem sonhos e projetos, propósitos que nasceram no coração de Deus para a sua vida, mas no decorrer do tempo, aquilo que te dava tanto alegria, prazer, hoje te traz cansaço, peso e tristeza. E o pior, te faz até duvidar se esse trabalho, esse projeto que tu está vivendo, realmente era de Deus para a sua vida. Por exemplo, é um trabalho que você orou, pediu a Deus, aí Deus te abençoou com um trabalho, uma profissão, Ele abriu uma porta maravilhosa, no início foi prazer, foi alegria, foi festa, mas hoje, a tua maior vontade é abandonar tudo. Por quê? Porque não te traz mais alegria. Ou quem sabe, é um relacionamento que você começou, um relacionamento amoroso, que você sabe que veio dos céus para a sua vida, mas hoje esse relacionamento que um dia foi presente de Deus, foi uma bênção, hoje te traz tristeza e você perdeu o prazer de estar com essa pessoa. E amados, eu gosto muito de dizer que Deus não une pessoas, Ele une o quê? Propósitos. Aí você casou com uma pessoa que era propósito de Deus, no início era bênção, alegria, mas hoje você está vivendo um peso, esse relacionamento é trevas. Eu poderia dizer isso em várias áreas da vida, no ministério. Tu tinha prazer de louvar, você tinha prazer de fazer obra do Senhor, te dava alegria de estar na casa do Senhor, mas hoje toda vez que se fala, vamos à casa do Senhor, ao invés de você dizer alegrei-me quando me disseram, te traz tristeza e peso. Então por que aquilo que era um dia de Deus para a sua vida, te dava alegria, te dava prazer, não traz mais? A resposta é simples. Vocês estão me ouvindo, amados? Estão conseguindo acompanhar? A resposta é simples. Aquilo que te trazia alegria, prazer, hoje não te traz mais. É simples. Isso acontece porque em algum momento da sua vida, houve uma distorção do propósito de Deus. Em algum momento, houve uma engembração. A gente fez uma gambiarra na finalidade desse bom empreendimento, desse bom negócio, dessa boa obra de Deus para a sua vida.
Eu falei que engembração, gambiarra, é o ato de você pegar um objeto e mudar o propósito dele para te facilitar a vida. O ferro de roupa para fritar calabresa, o liquidificador para cortar grama. Essas engembrações, por mais legal que seja, não dura muito tempo, querido. E amados, a fuga do propósito de Deus, ele pode te trazer alegria por um tempo. Mas um dia, quando você fugir, você distorcer o propósito, mais cedo ou mais tarde, a sensação de vazio, desânimo, tristeza, até ausência, perda do prazer de ver o propósito vai tomar conta do seu coração, querido. E sabe por quê? Porque você não foi feito para isso, querido. Essa distorção do propósito não é o que Deus tem para a tua vida. E amados, tudo que você usa fora das normas de quem criou vai quebrar. Você pega um brinquedo que foi feito para fazer de um jeito. Se a criança brincar errado, uma hora vai quebrar. Você pega um equipamento, é para trabalhar 2 horas, você trabalha 6. Não está quebrando, pastor. Um dia vai quebrar, é 2 horas por dia, você está 6, o motor lá, lavando lá, está dizendo, olha, não pode ficar mais do que 2 horas. Você quer ganhar dinheiro, está trabalhando 5. Vai quebrar, querido. Quer ver um exemplo? Quem não conhece a famosa cantora Whitney Houston? Aquela que cantava. Deu para reconhecer? Que bem cantada é lindo, irmão. Alguém aqui se encoraja a cantar? Não, mas reconheceram? Aquele filme, como é que é? O Guarda-Costa, com Kevin Costner. Meu Deus, olha, eu sou velho, viu, irmãos? Hã? Não entendi. Continuo pregando, amém? Mas enfim, todos conhecem o Whitney Houston? Alguém não conhece? Por favor, que aí todo mundo não conhece? Então vai ver o filme Guarda-Costa. Era uma mulher americana que Deus tinha dado um presente, um dom para ela, que é a sua voz. Até tem brincadeira nos memes, né? Fazendo tuf, tarana, tem que acertar a batida certa da bateria. Então Deus deu um presente, um dom maravilhoso, que era a sua voz. E junto com esse presente, Deus deu um propósito para ela, que era o quê? Usar essa voz para adorar o Senhor e levar multidões para adorá-lo. E querida, a Whitney Houston, quando criança, ela ia no coral da igreja, passou a sua adolescência junto com a sua mãe, adorando ao Senhor na igreja, gravou músicas cristãs, mas em algum momento da sua vida, ela distorceu o propósito, o projeto de Deus, e começou a usar o seu dom para cantar, mas não mais para adorar, mas para entretenimento do homem. Ela distorceu o propósito dela, que era adorar o Senhor, para trazer entretenimento para o homem. E com isso, ela conquistou fama. A Whitney Houston conquistou sucesso, tanto é que estamos aqui no Brasil. A mulher já morreu não sei quanto tempo, e você ainda conhece ela. Sucesso, dinheiro, aplauso dos homens. Contudo, perdeu o principal, sabe o quê? A alegria e o prazer de cantar. E sabe qual foi a consequência da distorção, a engembração, a gambiarra do propósito de Deus? Whitney Houston cometeu suicídio aos 48 anos na banheira da sua casa. Ela teve uma overdose de drogas e se afogou na sua banheira. Por quê? Porque apesar de ter um dom, Deus ter dado um propósito para a vida dela, ela distorceu o propósito. Ela continuou cantando. Ela continuou fazendo o propósito que Deus deu para ela, mas de uma forma errada. Ela distorceu, e ao invés de ela levar pessoas a adorar, ela virou um palhaço de circo. Sabe quem fez isso também? Sansão. Sansão foi chamado para trazer libertação. Sansão nasceu com um propósito, querido, que era o quê? Levar a libertação ao povo de Israel. Diz a palavra que ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe para servir ao Senhor. E diz a palavra de Deus que por muitos anos ele cumpriu o seu propósito, até que no meio do caminho ele começou a distorcer, ele começou a fazer umas gambiarras no seu projeto. E querido, quando menos ele esperou, o fracasso veio, e todo mundo conhece a história. Sansão foi aprisionado, arrancaram os seus olhos e virou palhaço para os filisteus. Por quê? Porque o inimigo distorceu o chamado de Deus na vida dele. Eu poderia citar outros famosos que viveram a mesma história. O cantor Chorão. Quem aqui conhece o Chorão? Era cantor de, nem sei que mulher, era rap que ele cantava? Sei lá que ele cantava. Mas de quem gosta, disse que era muito bom. Ele alcançou sucesso, fama e dinheiro, mas não tinha alegria. Perdeu a alegria e acabou se matando. Amy Winehouse.
também uma inglesa, alcançou sucesso, fama, dinheiro, morreu de overdose. Mas esses são famosos, querido. Porém, escute bem, amados, existe uma multidão de homens e mulheres que receberam um chamado de Deus. Escute, amados. Deus te deu um propósito, mas hoje vivem infelizes, querido. Sentindo-se vazio, triste, angustiado, perderam o prazer de viver. E o pior, estão dentro da igreja. São pessoas que são crentes, mas que em algum momento distorceu, que está desviando o propósito da tua vida. E hoje você não tem mais alegria, querido. Quer ver um exemplo? Salomão. Diz a palavra de Deus que Davi, ele teve um desejo de construir o templo do Senhor. E o Senhor falou para Davi, não, Davi, você é homem segundo o meu coração, mas na sua mão tem muito sangue. Mas o seu filho Salomão construirá um templo para mim. E diz a palavra que Salomão, quando criança, assumiu, se eu não me engano, com 18 anos, ele assumiu o reinado. E diz a palavra de Deus que ele pediu sabedoria ao Senhor. E Deus deu sabedoria para ele. Além de sabedoria, deu riquezas, deu poder. Salomão foi considerado o homem mais sábio da terra. Diz a palavra de Deus que quando Salomão inaugurou o templo, querido, a glória de Deus inundou aquele lugar, ao ponto que todos os sacerdotes e todos que estavam ali dentro não aguentaram a glória de Deus e se prostraram ao chão. Deus se fez presente palpavelmente na inauguração do templo. Porém, no decorrer da vida, Salomão foi se desvirtuando do propósito de Deus. E diz a palavra que ele casou com 700 mulheres, meu Deus. 700 mulheres e 300 concubinas. Eu não sei o que é pior, ter 1000 mulheres ou 1000 sogras, irmãos. Eu não sei qual é o pior, é corajoso. A minha sogra é uma bênção, não sei se ela está vendo. Tu és uma bênção, minha sogra, glória a Deus. A sogra da irmã Ritinha também é uma bênção maravilhosa, né? Mas nem todos têm a mesma sorte, irmãos. Agora, Salomão teve 1000 mulheres, querido. E diz a palavra de Deus que Salomão, ele se inclinou o coração aos pedidos das suas mulheres e construiu várias postes ídolos, vários altares a falsos deuses. Diz a palavra que Salomão começou a servir aos deuses Tarote e até Moloque, querido. A qual a adoração de Moloque era o quê? Lançar crianças vivas para serem queimadas na boca de Moloque. Moloque era uma estátua que tinha uma boca aberta com fogo que não apagava, e a adoração a esse Deus era lançar seus filhos vivos para serem queimados a Moloque. Salomão se tornou um adepto a esse tipo de adoração, querido. E isso aconteceu na vida dele por quê? Porque em algum momento a sua mente, a sua alma ficou ociosa e ele deu voz ao inimigo, querido. Ele deu voz, a voz do inimigo. E estão permitindo o inimigo o quê? Distorcer o propósito de Deus para mim e para a sua vida, querido. E amados, Satanás hoje, ele usa a mesma tática. Como é que ele fez com Adão e Eva? Ele fez Eva distorcer a palavra de Deus. O inimigo fez ela distorcer o propósito de Deus, e com isso ela perdeu a alegria e o prazer, e aquilo que era prazeroso, que era cultivar a terra, se tornou castigo e dor. E o inimigo usa o mesmo modus operandi, querido. Eu até dizia esses dias na célula, dizendo que o inimigo não muda a forma dele atuar. Por quê? Porque dá certo, querido. A forma do inimigo atuar está na Bíblia, e ele continua operando porque funciona. E qual que é a forma que o inimigo faz? Ele distorce a palavra de Deus. Ele pega o manual do propósito de Deus para a sua vida e ele distorce o manual do fabricante. Para que eu e você viemos o quê? Fazer uma engembração. Dar um jeitinho no chamado. E amados, independente do propósito, do bom empreendimento, da boa obra que Deus tem na tua vida, existe um chamado e um propósito que está acima de todos. E esse chamado, ele vai determinar o sucesso ou o fracasso da sua vida. Querido, o primeiro, eu não sei qual é o propósito da tua vida individual, Rita. Eu não sei se você vai ser uma grande pregadora, se você vai ser uma grande cantora, se você vai ser uma grande mulher de Deus de oração. Eu não sei. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a irmã Fátima, eu não sei. O propósito individual eu não sei, mas eu sei o propósito coletivo e geral que Deus nos deu. O primeiro propósito de Deus para a nossa vida está em Deuteronômio 28:1. Abre aí rapidinho, Rafa. Deuteronômio 28:1.
E diz assim a palavra: e será que, se, oração condicional, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Veja bem, não é você que vai alcançar a bênção, é a bênção que vai te alcançar. Se você ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. E ele diz, olha, ouvireis quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. E aí ele vai dizendo, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Quando, querido? Quando eu ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. Querido, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito primordial é guardar, é ouvir a voz do Senhor. E querido, é só seguir o manual. Tu quer ter uma vida de sucesso, um casamento abençoado, uma vida profissional financeira abençoada, um ministério abençoado, segue o manual, querido. E o melhor de tudo, sabe o que é? Aí tu diz, pastor, mas é muito grande, eu não vou conseguir ler tudo, é difícil de entender. Não tem problema, querido. O fabricante falou assim, não, esse povo não vai entender muito bem. Aí sabe o que o Criador fez? Ele simplificou o manual. Mateus 22, 35, abre para nós, Rafa, olha só. Deus é tão bom que falou assim, não, é muita lei, é muita regra, esse povo não vai entender, então vamos simplificar. Aí Jesus falou assim, simplifica aí. Aí Jesus falou assim, Mateus 22, 35. E um dos doutores da lei interrogou Jesus para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus olhou para ele e falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos, o quê? Dependem toda a lei e os profetas. Meu querido, Jesus resumiu tudo nisso. Ama o Senhor teu Deus, querido. Honra o Senhor teu Deus, teme ao Senhor teu Deus, e tudo que você fizer vai prosperar, querido. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, teu trabalho vai prosperar, tua casa vai ser bênção, querido. Amados, se Eva tivesse seguido esse princípio de obedecer a palavra, o manual, querido, até hoje ela estaria adorando ao Senhor no jardim dos prazeres, querido. Ela não teria perdido o propósito da sua vida. Mas o que acontece, querido? Como eu disse, o inimigo ele não muda. Ele quer o quê? Ele não quer que você saia do propósito de Deus. Ele não quer que você... Porque se você abandonar o propósito, vai estar na cara que tem algo errado. Por exemplo, Deus te chamou para pregar a palavra. Se você parar de pregar, é óbvio que você abandonou o chamado. Então o que o inimigo vai fazer? Ele não quer que você pare de pregar. Ele quer que você distorça aquilo que você prega. E aí quando você distorce, a alegria de pregar e de servir acaba saindo. Aí Deus te chamou para ter um casamento abençoado. Deus uniu vocês, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Aí Ele une você com uma mulher de Deus, com um homem de Deus. Está tudo numa bênção. Alegria, prazer, rapaz, jardim do Éden no quarto, bombando. Mas em algum momento o inimigo começa a distorcer. E aí vocês param de ser um casal abençoado e deixam que as pequenas coisinhas que o diabo semeia no teu relacionamento venha roubar a alegria. Aí tu não tem mais a alegria de estar casado. Aí tu até tem certeza. Tu vai falar assim, foi Deus que te deu. Não, foi Deus que me deu. Mas eu estou para Deus, que presente grego. Estou quase devolvendo. Porque está difícil, Senhor. Que presente de grego é esse? Querido, o inimigo está distorcendo algo no teu casamento. Tem alguma legalidade que o inimigo está entrando. E é por isso que aquilo que era para trazer alegria e prazer está te trazendo peso, cansaço e vontade de abandonar. No teu trabalho, pastor, não tem nada dando errado. Não, querido, tem algum princípio sendo ferido. Tem alguma legalidade por onde o inimigo tem entrado. E é por isso que você perdeu o prazer, querido. É por isso que às vezes você está na igreja e perdeu a alegria de vida. Quantas pessoas, querido, buscando revelações de profeta,
Porque quer que o profeta dê um sentido para a vida dela. Porque ela olha para a vida dela e não tem mais alegria. Ramon, não tem mais alegria, Ramon, minha vida não tem mais sentido. Tem, querido. Busca o sentido no joelho. Busca o sentido em oração. E você vai ver que alguma área da tua vida você foi feita com um propósito, mas o inimigo está distorcendo e tu está virando uma gambiarra na mão do inimigo, querido. Está virando gambiarra. Está virando o teu chamado. Está virando uma engebração. Querido, o primeiro chamado é: honra teu Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Teme ao Senhor. Princípio da sabedoria é teme ao Senhor em todos os caminhos da sua vida. E você vai ver, querido, que o chamado, a boa obra, o bom negócio, o bom empreendimento que Deus tem na tua vida vai acontecer. Não significa que não vai ter lutas. Paulo está lá pregando o evangelho, lá em Atos, na Ásia. De repente alguém chega para ele e fala assim, ó, vem cá, Paulo, vem cá. Aí diz que chegou Paulo, pegou o cinto de Paulo, se enrolou todinho, se amarrou e falou assim, ó, assim será feito com o dono desse cinto, se para tal lugar ele for. Eu não lembro qual era a cidade, tu lembra? Eu não lembro. Falou assim, ó, vai acontecer isso com o dono desse cinto. Aí Paulo falou assim, é verdade, tá, pegou o cinto de volta. E para onde ele foi? Para a cidade que o profeta tinha dito. Por quê? Porque ele tinha consciência que o chamado de Deus era esse. Que o propósito de Deus na vida dele era passar por isso. Então, andar no propósito de Deus não significa que não vai ter luta, que não vai ter chicote, que não vai ter dificuldade, que não vai ter naufrágio, que não vai ter roubo, que não vai ter assalto. Não importa o nome, vai ter, querido. Mas quando o momento difícil chegar, você vai ter o quê? Você vai ter paz. Por quê? Porque você sabe que foi Deus que te chamou. Aí quando tu estiver passando luta no teu casamento, você vai passar porque faz parte, querido. Casamento vai ter luta, vai ter problema. Mas quando você sabe quem te chamou, você passa pela luta vivendo como experiência de Deus. Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Amados, talvez hoje você está aqui e você está assim, olha, minha vida não tem mais sentido. Irmãos, quem em algum momento da sua vida já sentiu isso? Já sentiu, sua minha vida está sem sentido? Eu vou levantar, eu já senti. Eu já senti. Já era pastor, querido, até. E eu falei, Deus, não tem mais sentido. Eu perdi a alegria, perdi a vontade de fazer a obra, perdi o desejo de ministrar. Querido, infelizmente, vai ter momentos da nossa vida, toca aí, filho, que o inimigo ele vai tentar roubar o teu propósito, querido. Que o inimigo vai tentar roubar o motivo, a razão principal do teu chamado. Mas quando isso acontecer, lembre, querido, que quem te chamou foi o Senhor, não foi homens. Lembre que quem te deu o chamado foi o Senhor. Quem te deu o trabalho, quem te deu o ministério, quem te deu o casamento, quem te deu o sonho, querido, foi Deus. E amado, se você está com dúvida, se você está com incerteza, sabe o que você faz? Não faz que nem Eva que foi conversar com o diabo, querido. Eva ficou com dúvida e foi bater papo com a serpente. Enquanto ela tinha todos os dias Deus que no altar descer vinha e batia papo com eles. Aí ao invés de ela abrir o coração para Deus e falar assim, Deus, eu estou com dúvida. Deus, tem algo, tem uma semente que entrou no meu coração aqui, uma dúvida. Uma vontade de fazer aquilo que o manual disse para mim não fazer. Eu estou com uma vontade de adulterar e eu não deveria adulterar. Eu estou com uma vontade de roubar, desviar algo da empresa. Eu estou com uma vontade de mentir. Eu estou com uma... E tu vai falar para quem? Para Deus, querido. É para Deus que você vai falar. Não é para homens. Porque, meu querido, o mesmo homem que hoje te abençoa é aquele que depois está falando um inferno da tua vida. Que é isso, pastor? Sim, não foi o que Pedro fez? Pedro, Judas, comia com Jesus, andava com Jesus. Tantos outros, querido. Querido, o seu maior amigo é o Espírito Santo de Deus. Querido, se em algum momento você está com dúvida do chamado de Deus, você está com dúvida do propósito que Deus te deu, do presente que Deus te deu,
Deus tinha dado o jardim dos prazeres para Adão e ele jogou fora. Talvez Deus te dê um presente, que eu não sei qual é o nome. É a tua casa, a tua família, o teu ministério, o teu chamado, o teu dom. E talvez você está desvirtuando o chamado e quando você menos espera, vai quebrar, querido. Vai quebrar. O liquidificador, com a ideia maravilhosa, vai parar de funcionar. O ferro fritando as calabresas, na primeira vez deu certo, na segunda deu, na terceira queimou. Não era para isso. Aí tu está desvirtuando e daqui a pouco quebra. Aí quebra o casamento, quebra o chamado, quebra tuas finanças e você não vai ter mais alegria, querido. Você não vai ter mais prazer, querido. Aí você vai estar fazendo as mesmas coisas. Qual que era o trabalho de Adão? Cuidar da terra. Só que diz a palavra que quando ele estava no Éden, as coisas davam facilmente. O cuidar dele era só olhar crescer. Não tinha praga, não tinha problema nenhum. Mas quando ele saiu do jardim do Éden, ele veio para o mundo normal. Aquilo que era natural, que era prazeroso, se tornou praga, maldição, querido. Suor. Mas, meu amado, Deus tem o poder de restaurar a alegria do chamado, a alegria do ministério, a alegria do casamento, a alegria do trabalho, a alegria de servir ao Senhor. E, querido, eu quero orar por você, que hoje está em dúvida. Querido, eu digo que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Melhor lugar para viver, no centro da vontade. Meu irmão, você pode estar lá no meio da floresta amazônica, lá em Tefé. Tem amigos meus militares que serviram lá, no meio do nada. E ele está feliz da vida, não tem shopping, não tem cinema. Mas ele está feliz porque ele está no centro da vontade de Deus. Em compensação, teve amigo meu que servia no Rio Grande do Norte, Natal, de frente para a praia. E era infeliz, querido. Porque não tem a ver com a beleza do lugar, tem a ver com estar no centro da vontade de Deus. E talvez hoje você está em dúvida, querido, do chamado, do propósito. Você está se sentindo sem propósito de vida. Querido, a pior coisa para um homem é não ter propósito, querido. A coisa que mais destrói o homem hoje é uma vida sem propósito. Eu não tenho mais propósito de viver, eu prefiro morrer. Então, meu querido, se você está se sentindo sem propósito de vida, se você está cansado, está desanimado no propósito que você está vivendo, eu quero orar pela tua vida. Vem rápido, mas vem rapidinho, querido. Não quero passar do horário do culto, mas eu quero orar pela tua vida, então venha, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. O rachalabasturianda lá, vem praticamente todo mundo. Então vem aqui na frente, pode vir. O altar, irmão, o melhor lugar para estar é no altar do Senhor. Isso aqui é madeira e é palco, querido. É um palco, é madeira, é um tablado. Mas quando nós oramos, se torna altar do Senhor. E daqui vem a unção, querido. Então, em nome de Jesus, não tenha medo de fugir, de estar no altar. E amado, eu quero que você comece a orar com Deus. Comece a falar para Deus: Deus, olha, eu perdi o propósito, Senhor, eu não sei mais. Eu não sei mais qual que é o propósito. Eu não sei mais qual é o chamado da minha vida. Deus, olha, eu não sei, eu pedi a razão da vida. Mas fala com Deus, querido, fala, abre o coração. Deus, eu estou com dúvida, Deus, eu não sei mais se eu tenho que permanecer no que eu tenho feito. Eu não sei mais se isso que tu me deu foi tu que me deu mesmo. Eu não sei se eu dei ouvido à voz do inimigo e tomei a decisão errada, escolhi o caminho errado. Eu sei que hoje eu não estou feliz. Hoje eu não tenho alegria. Então, Senhor, me mostra, Pai. Me mostra onde eu errei. Me mostra, Pai, onde eu tenho errado. Me mostra o que precisa ser mudado. Senhor, vai tocando o coração dos teus filhos, Pai. Vai tocando a vida das tuas filhas. Deus, não é o meu toque que muda, mas é um coração que clama. Não tem a ver com o toque do pastor, mas tem a ver com a tua boca abrindo e dizendo: Senhor, muda a minha vida. Rita, por que tu não está aqui, mulher de Deus? Vem para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, transforma a vida dos teus filhos, Senhor. Tu conheces o oculto, Senhor, do coração deles. Tu sabe as lutas, Senhor, as tristezas. Tu conheces o desespero da alma de cada um deles, Senhor. Tu sabes, Senhor, aquilo que tem roubado a alegria e a paz dele. Mas em nome de Jesus, Pai,
Em nome de Jesus, nessa noite eu oro e falo: Deus, que aquilo que é dúvida hoje seja arrancada, que aquilo que é peso hoje, que traz tristeza e angústia, seja arrancada, e que o prazer, a alegria de estar no centro da tua vontade venha reinar no coração de cada um deles. Em nome de Jesus, não deixe o diabo distorcer a função, o propósito da vida deles, Senhor. O propósito deles não é ser pais e mães, apesar de fazer parte. O propósito deles não é trabalhar todos os dias, apesar de fazer parte. Mas o propósito da vida deles, Senhor, é viver uma vida no teu altar, fazendo o ide do Senhor, vivendo a vontade de Deus, Senhor. Então tira todo o engano, Pai. Tira toda a mentira do inferno. Tira toda a distorção do diabo que vem tentar nos roubar da tua vontade, do teu propósito, Senhor. Das boas obras, dos bons empreendimentos, Pai. Dos bons negócios dos céus para nossas vidas. Não deixa, Pai, o inimigo roubar. Mas em nome de Jesus Cristo, eu profetizo hoje, Senhor, céus abertos sobre a vida deles. Senhor, que eles possam estar sensíveis à tua voz. E que tu possa dar certeza do chamado, do propósito que tu tem individualmente para a vida deles. E que eles venham buscar, Senhor, o princípio de tudo, que é temer ao Senhor de todo o seu coração. Que é honrar e ouvir a tua voz, é te amar com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E finalmente eles vão viver as prosperidades do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Fala: eu recebo do propósito de Deus para a minha vida. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda distorção, toda gambiarra do inferno na minha vida. Eu declaro que eu e minha casa viveremos o centro da vontade de Deus para nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Receba dessa palavra, querido. Que o Senhor venha dar uma nova direção para a vida de vocês. Que toda dúvida, todo cansaço, todo desânimo, toda tristeza seja arrancada. E que o prazer de estar fazendo a vontade de Deus venha voltar para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se sentar. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Em nome de Jesus, eu chamo a minha esposa para fazer os anúncios finais aqui rapidinho. Amém. Então, amados, quarta-feira, eu ia tocar um louvor com vocês, mas amém. Quarta-feira, culto de oração, 8 horas, que ele tem sido uma bênção, nossos cultos. Amado, venha em nome de Jesus. Sexta ou sábado, querido, nossa célula vai ser sábado? Lá na casa da irmã Sônia? Glória a Deus, olha aí, ó. Sábado, então, nossa célula lá na casa da irmã Sônia foi uma bênção. Querido, estamos tendo um momento de oração todos os dias através do WhatsApp. A gente chama, a gente faz ali uma chamada de vídeo e a gente tem orado, tem sido uma bênção, querido. É em nome de Jesus. Você que quer participar, às 8 horas a gente começa a chamar. Se você quiser fazer parte, vamos estar orando ali. É uma bênção, então faça parte dessa oração. Se você não puder, nós vamos estar orando do mesmo jeito, em nome de Jesus. Quarta-feira, culto de oração. Sábado, célula na casa de irmã Sônia. Domingo, culto da família. E querido, Deus falou contigo hoje? Deus quer continuar falando, querido. Só que tem gente que não está aqui, ó. Cadê teu convidado? Irmão, já pensou assim?
cada culto você trouxer um convidado, querido, é uma vida que está sendo salva, liberta, curada, restaurada. Então traga convidados, meu amado, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos, vamos encerrar. Senhor, obrigado por este culto maravilhoso, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua glória ministrada. Senhor, nos leva agora para os nossos lares, nos dá, Senhor, uma semana abençoada na tua presença, debaixo do teu propósito, andando no teu chamado, que a gente não venha viver nenhuma gambiarra. Senhor, toda engembração do inferno, toda gambiarra, toda distorção é repreendida agora das nossas vidas, que nós possamos andar no centro da vontade de Deus, Senhor, e nos abençoa pela tua misericórdia, clamamos, em nome de Jesus. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra, e nós tomamos posse dizendo amém. Senhor te abençoe, meu querido. Abraço.